vai falar aqui do caso Legacy Migra, empresa denominada aí de imigração no estado da Flórida, né? Envolve muitos pontos delicados, fraude. O maior esquema de fraude na imigração e contra imigrantes já descoberto por eles lá. They basically got rich through a business model built on manipulation, fraud, lies, and extortion. And the majority of their clients, most of whom are Brazilian nationals. Falsas promessas. E tinha um monte de espertalhão realmente vendendo sonho para depois as pessoas colherem pesadelo. Impacto em processos imigratórios. Eu peguei alguns casos de asilo da Legacy que as informações que foram colocadas no formulário estão incorretas e a pessoa me falou, eu até tinha uma base para o asilo. Dr. Marcelo Gondim, especialista em imigração, ninguém melhor para explanar para a gente aqui tudo isso. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de Massachusetts, mais uma vez, a nossa ponte Massachusetts, Califórnia, com o Dr. Marcelo Gondim, advogado de imigração há mais de 25 anos aqui nos Estados Unidos. E hoje, Dr. Marcelo, para a gente bater um papo aí que não se fala em outro assunto na internet. Mas antes de mais nada, mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez, muito obrigado aí por esse bate-papo importantíssimo aqui para os nossos seguidores. Imagina, Edu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Vamos falar sobre isso aí, que esse assunto realmente é muito importante e as pessoas precisam realmente conhecer o que está acontecendo. E para você que já viu no título desse vídeo aí, a gente vai falar aqui do caso Legacy Migra, empresa denominada aí de imigração no estado da Flórida, né? Envolve muitos pontos delicados, fraude, falsas promessas, impacto em processos imigratórios, enfim. Dr. Marcelo Gondim, especialista em imigração, ninguém melhor para explanar para a gente aqui tudo isso. Dr. Marcelo, eu separei perguntas aqui, eu sei que lá no seu canal também tem um vídeo, né, a respeito desse tema aí. Eu queria já te perguntar, assim, na abertura, o que exatamente caracteriza a fraude imigratória em casos como esse da Legacy? Bom, veja bem, tem dois tipos de fraude, na verdade, envolvidos no esquema da Legacy. A primeira fraude é de apresentar documentação falsa e documentação, às vezes, asilos que são frívolos, asilos que não tem nada a ver. Então, documentação que foi feita realmente para as pessoas e que não correspondia ao da lei. Mesmo que fosse advogado, seria, do mesmo jeito, seria uma documentação falsa, fraudulenta, então isso seria também considerado como fraude. Mas a outra fraude, que foi a base da investigação mesmo, foi a fraude de enganar as pessoas. Então, eles se passavam por advogados, davam conselhos sem autorização, sem ter a licença do bar para ser advogado e dar conselhos sobre leis dos Estados Unidos, mas eles faziam mesmo assim e as pessoas eram enganadas achando que estavam contratando escola de advocacia, que dá todo apoio jurídico e tinha um monte de espertalhão realmente vendendo sonho para depois as pessoas colherem pesadelo, que é o que aconteceu em muitos casos, né? O crime principal que eles foram acusados se resume no crime de conspiração e de organização criminosa, né? O racketeering. Então, esse tipo de crime é muito sério, porque as penas são muito pesadas, entendeu? E é uma organização criminosa, crime organizado realmente. Então, as penas são muito enhanced, né? São muito pesadas para esse tipo de crime. Eu não sei bem assim, eu não parei para olhar o que isso aí daria no estado da Flórida, ou se eles vão ser julgados na Corte Federal, que seria com base no Estatuto Federal. Eu não cheguei a ver essa parte. Eu estou indo só com base nas acusações. Então, eles vendiam coisas que não poderiam vender, fraude, e também a documentação era feita na migração de forma errada, fraudulenta. Então, dois tipos de fraude só aí. Fora a extorsão, né? Eu peguei muitos clientes mesmo da Legacy, que eles vinham para mim e falavam assim, olha, eu apliquei o asilo, mas eu nunca recebi nada. Porque eles usavam o e-mail falso da pessoa, criavam um e-mail e que ficava lá. E colocavam o endereço como o deles também, tudo chegava lá. E o cliente não recebia nada. E aí, pegou a permissão de trabalho e ficava querendo extorquir o cliente para pagar o que estava devendo, que
é extorsão, porque o tá devendo você vai cobrar na corte, não é cobrar segurando o documento, não pode fazer isso. Então eles faziam isso e também eles às vezes, segundo o xerife lá falou na press conference, eles seguravam o documento e pediam valores acima do que tinha sido contratado. Então as pessoas com medo acabavam pagando. Então muita gente foi extorquida nessa situação. Então isso é muito grave, mas eu gostaria de dizer aqui, para todo mundo que for assistir esse vídeo depois, que o xerife lá, o que ele falou está correto, mas eu vou dar uma outra perspectiva aqui. Na press conference, que essa foi o maior esquema de fraude na imigração e contra imigrantes já descoberto por eles lá. E isso realmente, eu acredito que ele falou a verdade. Mas o que ele não sabe é que esse não é o esquema de fraude maior que existe. A Legacy é nada comparada com outras que estão aí até hoje atuando, enganando as pessoas e vão continuar durante muito tempo, porque fazem um trabalho mais bem feito em termos de enganar, em termos de trapacear as pessoas e trapacear o próprio sistema e o Florida Bar. Então tem outros aí também fazendo, que estão até maiores do que a Legacy. Você acha que a Legacy é grande porque eles conseguiram, segundo o xerife, 20 milhões em uns 3 anos, mais ou menos? Espere para você ver o que estão fazendo aí as outras, que fazem aqueles EB2NW, o pessoal aí que engana, que recebe dinheiro por Dubai, tá? O pessoal que dá consulta sem ser advogado e não tem nenhum advogado realmente falando com os clientes, a não ser quando o caso é negado. Então, quem teve esse processo na Flórida ou nos Estados Unidos sabe de quem que eu estou falando. Então, esse daí são um crime organizado pior do que a Legacy. Entendeu? A Legacy estava começando a tentar ser igual a eles. Eles estão aí ainda fazendo o que estão fazendo. Mas outros vão cair, tá? Outros menores vão cair e os paralegais que estão pegando processo para fazer, dando conselho sem ser advogado, vão cair também, vão ser presos, vão ser processados criminalmente. Se tiverem só o green card, vão perder seus green cards. Porque com um crime desse aí você vai ser deportado, né? Com certeza. Então vai perder o green card. E se for cidadão americano, não vai perder a cidadania, mas vai perder a liberdade. Vai para a cadeia durante um tempo, né? Então isso vai passar com muita gente que trabalha na área de advocacia sem ser advogado. Os paralegais, consultores, notários, todos esses aí vão se arrombar eventualmente. Agora, infelizmente, os grandes não vão passar por isso, né? Os grandes, eu não creio que eles vão ser pegos, até porque eles não estão nem aqui nos Estados Unidos mais. Eles trabalham do Brasil, trabalham de Dubai, trabalham fora do país e tem empresa aqui faturando, recebendo por lá, e eles só fazem os vídeos, postam aí e tal, mas eles não sabem que se eles aparecerem aqui, eles podem ser presos. Então, isso vai ser mais difícil para o governo pegar essas pessoas. Mas os menores aí, menores do que a Legacy, do mesmo tamanho da Legacy, muitos vão cair. Eu não vou dizer nomes aqui, porque eu não vou fazer ninguém ficar famoso e dar ibope para ninguém, mas realmente você vai ver mais gente sendo presa aí depois da Legacy. A Legacy é somente a primeira pecinha do dominó. Sabe aquele dominó que você empurra um e depois vai caindo todos? Você vai ver depois as peças caindo lá e vai ter muita gente sendo presa aí. Marcelo, a investigação realizada lá na Flórida estima que por volta de 20 milhões de dólares foram lucrados em cima dos imigrantes. Quando a gente para pensar nesse montante, a gente, na verdade, nem tem ideia da quantidade de vítimas, se é que a gente pode pensar assim, da quantidade de pessoas. Então, por isso que eu quero te perguntar, essas pessoas que contrataram esse tipo de empresa podem ser penalizadas mesmo sendo vítimas? Sim, primeiramente, somente falando aqui, eu não acho que eles lucraram 20 milhões, eu acho que eles faturaram 20 milhões, mas eles tiveram aí talvez um custo operacional aí, eu imagino que perto de para uma empresa daquele tamanho ali, devia ter tido um custo operacional de pelo menos uns, 3, 4, 5 milhões por ano. Então, se você for tirar e fazer a matemática ali... Quem não deixa de ser, né? É um bom dinheiro, né? Você ter 20 milhões em 3 anos é uma média de quase 7 milhões por ano, mas deve ter gasto aí com mão de obra, com tudo isso aí, até equipamento também e marketing, né? O marketing era muito pesado.
Era muito bem feito, muito bem produzidos, vídeos muito bem produzidos no Instagram, direto postando isso aí, todo mundo via direto, era massivo. Então, isso custa dinheiro também, isso custa bastante. Então, não foram 20 milhões de lucro, mas foram 20 milhões de faturamento, o que é muito quando você tirar o custo operacional de pessoas, de não advogados, que não custa muito na folha de pagamento, são pessoas que estão ali vendendo um processo. Então acaba, ele vai ter tido aí pelo menos uns, vamos dizer, uns 3, 4 milhões líquidos por ano, eu imagino que eles tiveram, se não for mais do que isso. Agora, voltando a falar, então, o que é que as pessoas podem fazer? Primeiramente, você pode ser acusado de fraude também pela imigração? Pode. Então, o que é que você tem que fazer para você se livrar da fraude? Primeiramente, faz um FOIA. No meu vídeo lá eu ensino como fazer o FOIA. FOIA é uma lei federal, chama Freedom of Information Act. Lei Federal de Liberdade de Informação. Então, essa lei permite você conseguir, de qualquer agência do governo, a cópia dos seus records. Records que tem a ver com você. Claro que eles vão tentar redact coisas que tem a ver com outras pessoas para preservar a informação privada de outras pessoas, mas a sua informação, os documentos seus que foram enviados no seu processo, eles vão ser fornecidos. E você vai saber se a Legacy mandou realmente os documentos que você deu ou se eles fabricaram outros documentos, porque eu não ficaria surpreso se eles tivessem fabricado documentos, relatório policial falso. Eu não vou nem cogitar que eles não fizeram isso, porque da forma que enganar tanta gente, né? Por que não? Então, mas deve ter coisas lá que você vai descobrir. Então, se você descobre isso, você dá baixa no processo. Percebeu que o seu processo foi dessa forma? Manda uma carta para a migração e fala: eu fiz um FOIA nesse dia, percebi que os documentos que foram enviados não foram fornecidos por mim, foram fornecidos por essa empresa que eu acreditei, e eu quero dar baixa no meu processo. E você se vê livre desse problema. Pelo menos vai ser difícil a migração depois acusar você de fraude, até porque se você for olhar, se você for ouvir as palavras do xerife, e que foi também em nome dos investigadores, eles falaram que imigrantes que foram vitimados, imigrantes foram vítimas, foram enganados. Então, quando você ouve o xerife ou a autoridade de law enforcement dizendo pessoas que conspiraram com eles, é diferente. Você conspirar é você estar de conluio com eles para fazer aquela fraude. Mas se você foi enganado e nem sabia que estava lá e foi vivendo o sonho de que ia conseguir uma permissão de trabalho, conseguir um green card talvez, ou se legalizar de alguma forma, ou tirar um social por algum tempo, como eles vendiam bastante isso, né? Então, você foi mais vítima do que cúmplice. E se você foi vítima, a imigração não vai acusar você de fraude. Se acusar você de fraude, tem como você provar que não foi. Então você tem que guardar os seus recordes, conseguir seus recordes, guardar e criar um recorde de limpar a sujeira que foi feita no seu nome a partir daí. Tá? Isso é que tem que ser feito primeiramente. Tá? Alguns processos podem ser salvos. Né? Você pode ter documentação fraudulenta e você falar: esse documento não foi feito por mim, mas eu qualifico para esse vídeo, está aqui o documento correto. E você pode tentar salvar o processo com base nisso. Não é muito fácil, mas você pode tentar, no sede de RFE ou NOID, você pode tentar fazer isso. Mas o melhor mesmo é tirar o processo todo e começar de novo, fresh, se for o caso. Nesse caso, então, vamos lá, então. Para quem está assistindo a gente aqui, não participou de nada, não estava em conluio, a pessoa estava aqui, está aqui assistindo, preocupada, tem um processo que foi feito lá pela Legacy lá, ela não vai ser considerado, não vai ser penalizada. Vai ser tratado como vítima também. Exatamente. Eu peguei alguns casos de asilo da Legacy, que as informações que foram colocadas no formulário estão incorretas, ou é uma base que não qualifica para o asilo. E a pessoa me falou: eu até tinha uma base para o asilo. A mulher falou: eu fui violentada no Brasil. O outro falou que foi sequestrado e era pessoal do PCC e tal. Então, gente que tinha uma base realmente para fazer um asilo. Sim. Não sei se ia ganhar, mas não, eles foram lá e colocaram: meu filho está com doença aqui, doença rara e não sei o quê, e inventou um monte de coisa lá. O processo foi mal feito. Então, dá para você corrigir e manter aquele asilo ainda, mostrando que você foi inocente, foi vítima. E o asilo você pode mudar o formulário, você pode fazer uma retificação quando precisar. Em alguns casos não vai ser possível fazer isso, né? Porque a base toda já foi
fraudulenta, então não vai ter tem muita, como é que diz? O câncer se alastrou de uma forma que você não pode mais cortar o órgão, né? Já metastasize, né? Eu me esqueci a palavra agora em português, mas enfim, já se espalhou tanto que não dá para tirar o órgão e salvar aquele corpo. Mas esses são alguns casos, em alguns casos vão poder fazer. Então, a ideia mesmo é você preservar o seu recorde fazendo isso, contratando um advogado de preferência. Não precisa ser eu, pode ser qualquer outro aí que você confie. Advogado, não consultor, tá, gente? Depois eu vou dar um parênteses sobre isso aqui e vou falar de uma coisa que eu tô rindo, mas é triste, na verdade. Mas enfim, Marcelo, desculpa te interromper, mas só para frisar uma coisa importante aqui: advogado nos Estados Unidos. Exatamente. Tem gente que fala também, sou advogado no Brasil, viu? Mas entendo aqui também e eu sou advogado. Tem que ser nos Estados Unidos, né? Tem que ter o bar de alguns dos 50 estados americanos, tá? Marcelo, muita gente, muitos, digamos assim, possíveis clientes que estão indo atrás dessas chamadas empresas de imigração não imaginam que estariam acontecendo isso, né? Que não estão ligados aí online nas informações no que está acontecendo, né? Então, quais seriam os principais sinais de que uma empresa de imigração pode não ser confiável? Bom, o primeiro sinal que você deve ter é quando você tem a consulta inicial e aquela pessoa que está dando a consulta não é advogado. Então você tem que fazer o seguinte: você está tendo a primeira consulta, você pergunta qual é o seu nome e sobrenome. Aí o cara fala, ok, então você é advogado? Aí você fala lá, sou. Ok, qual estado que você tem licença? Massachusetts. Ok, então eu vou pôr aqui no Google. Vê se vai aparecer lá. Se não aparecer, você não continua aquela ligação, aquela chamada de Zoom ou aquela reunião presencial. Você não continua mais, porque você vai perder seu tempo. Você só vai, dali para frente, você só vai perder tempo e talvez tempo e dinheiro e status. Então não tem por que você continuar. Você tem que ir embora, porque um advogado mesmo não vai mandar uma pessoa fazer consulta com um vendedor. Entendeu? Uma pessoa que está ali, eu sou case manager, estou fazendo a triagem aqui. Não existe isso. Quer fazer um teste? Tente entrar no nosso escritório aqui, faça um teste aí, manda alguém ligar para o escritório e falar, eu quero começar um processo aí. Mas não precisa falar com o Marcelo, não. Eu quero começar mesmo assim como é que é o processo, eu quero só pagar e começar o processo. Vai ver que eles vão dizer, não, você tem que fazer agora uma consulta primeiro para a gente analisar tal, com os advogados. Então não tem como fazer isso aqui no escritório. Então eu não faço isso, entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma licença a preservar. Essas pessoas não têm licença a preservar. Eles não têm nada a perder, praticamente. Não tem que obedecer a ninguém. Entendeu? Já que as autoridades não estão pegando eles, ou não estavam pegando eles não fazem nada. Então, essas empresas que fazem isso são as empresas que você deve já entender que é um red flag. Isso é um sinal vermelho, é uma bandeira vermelha. Está lhe dizendo, soletrando na sua frente, vai embora, não contrate essas pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer é essa. E a segunda, que até advogados também inescrupulosos podem fazer isso, é sugerir para você coisas que não são de verdade. Vamos fazer um casamento falso, vamos arranjar a pessoa para casar que você paga lá $10 mil, $20 mil, sei lá quanto, e casa. Ou então vamos fazer um asilo aqui inventando uma história. Toda vez que falar uma coisa que vai inventar uma história, que vai fazer uma coisa qualificar sem qualificar, não pode. Tem coisas que você pode qualificar legalmente. Você não tem aqueles critérios. O1, por exemplo, visto O1. Não tem os critérios, você pode construir, você pode publicar, você pode fazer coisas, depois de ter que ter a consulta e criar aqueles critérios. Mas você criar critérios inexistentes, coisas que você não tem como fazer e vai falsificar, e o advogado oferecer isso, é o segundo red flag. Se você passar do primeiro e a pessoa realmente for advogado e lhe oferecer isso, caia fora, porque esse advogado vai perder também a licença e os clientes dele vão ser depois também acusados de fraude e de conspiração com ele ou ela de cometer fraude. E tem também advogados que fazem isso. Não estou falando só porque é consultor, tá tudo certo, tá tudo errado, e se for advogado tá tudo certinho, não. Tem advogados também que cometem fraude, mas a maioria dos advogados, se você for realmente se consultar, você vai ver que eles vão te oferecer coisas que você pode qualificar organicamente, ou você pode trabalhar os critérios para qualificar, mas de forma real, de forma honesta. E isso é o que tem que ser feito. Agora, o que eu estava rindo, na verdade, gente, olha, quando a gente fala de documento falso, você imagina, tem uma empresa
que o dono da empresa, o fundador da empresa, usou um diploma de uma universidade que ele nunca foi, ou nunca completou aquele curso, e usou no processo dele de EB2NW. E essa empresa é uma das maiores que tem, que faz esses processos aí lá em Orlando. Então, é uma das maiores empresas. Então, é uma dessas grandes. E o cara apareceu na internet, no Instagram, falando da Legacy. Lá na Bahia, isso chama o torto falando do aleijado. É assim que a gente chama isso aí na Bahia, entendeu? Como é que você pode cometer tanta fraude, enganar tanta gente e com a maior cara de pau falar da Legacy? Eu não estou defendendo a Legacy de forma nenhuma, mas se você comete fraude também, e até inclusive a Legacy às vezes tentou seguir os seus passos, como é que você vai criticar a Legacy como se fosse uma coisa abominável, mas você é o salvador da pátria? Gente, esse povo é tão cara de pau, é tão crápula, tão desonesto, que eu não sei como é que tem essa coragem de fazer isso. Celso, você acredita que então vem por aí outras legacies a serem desmascaradas aí pela frente? Tem. Eu conheço algumas que, segundo eu fiquei sabendo, estão na lista e vão ser presos. Tá? Vai acabar esse negócio de ficar aí paralegal, consultorzinho aí, vendendo processo e tal. Se você quiser fazer processo de imigração, trabalhar com imigração, faça um curso de paralegal e trabalhe para o escritório de advocacia. O paralegal pode fazer processo supervisionado por um advogado licenciado. Não trabalhar de forma autônoma, o advogado só assina, como acontece nessas grandes empresas que estão aí e que a Legacy se moldou para seguir a cartilha deles, né? Então, se você quer ganhar dinheiro com imigração, tudo bem, tem para todo mundo, não tem problema. Vai estudar, vai se aperfeiçoar, procura um trabalho, ganha experiência. Ou então, se você quer ser advogado, faça law school, tire o bar de algum estado, vai fazer o bar da Califórnia. Se é advogado no Brasil, faz o bar da Califórnia. Se você conseguir passar, você vai ser advogado na Califórnia. E pode advogar com imigração no país inteiro, como eu faço. Então, é aquela coisa, gente. Você tem que fazer... se você quer contratar você está com dor de dente, você não vai procurar um curandeiro. Você vai procurar um dentista. Se você está com problema de coração, você não vai procurar o curandeiro. Você vai procurar um médico licenciado, cardiologista, com especialização. É uma coisa séria. Por que para a imigração, que pode definir a sua chance de ficar no país e várias gerações que vêm depois, você vai procurar um consultor desse, um notário desse, um crápula desse aí, bandido, enganando as pessoas? Marcelo, falando sobre a forma de operar a Lida Legacy, até para o pessoal ter um pouco mais de conhecimento, uma das práticas que eles adotavam, em algum momento, quando eles recebiam documentos dos clientes, como work permit, social, eles retinham esses documentos para poder pedir a conclusão do pagamento ou até mesmo mais pagamento. É possível pedir a finalização do pagamento, uma vez que era parcelado, porque chegou o documento, enfim. Fala um pouquinho sobre isso para o pessoal entender. O documento vai para as mãos da empresa, vai para a pessoa, quem é realmente a dona do documento? Como que é isso? Olha, eu vou responder isso dando o exemplo de como as coisas devem ser. Tá? Eu não estou falando que eu sou o melhor do mundo, que eu sou certinho, nada disso não. Mas eu trabalho da forma correta. Então, lá no escritório, às vezes, o pessoal do financeiro vê que chegou um documento, chegou um green card pelo correio, chegou uma carteira de trabalho, autorização de trabalho, e aí eles me falaram, agora não falam mais não, porque sabe minha resposta, mas no começo eles falavam comigo, olha, essa pessoa aqui fez um parcelamento e está devendo vários meses que não paga. Eu ligo, cobro e não está pagando. Nós vamos dar o documento? Eu falei, dê o documento. O documento não pertence a gente. A gente só recebeu aqui com custódia temporária. O documento pertence ao cliente. Ah, mas ele não pagou ainda. Bom, então nós vamos cobrar a fatura lá, promissória, o contrato, na Corte Civil. Não é reter o documento, isso aí é extorsão. Se você segura o documento do cliente e fala, só vou pagar quando você me pagar o que me deve, é extorsão. Porque você tem as vias legais para cobrar uma dívida.
Entendeu? Agora, pior do que isso é que o xerife falou, que eles retinham os documentos e acrescentavam os valores a serem cobrados, que não estavam no contrato. Então, isso também é ilegal e mais ainda extorsão. Extorsão, fraude e tomar proveito do cliente realmente, da forma que o cliente está sentindo. Por isso que você faz 20 milhões de dólares em 3 anos. Porque é uma máquina de dinheiro, você usa o medo do cliente. Olha, você vai estar aqui legal, você pode conseguir entrar com asilo, pegar permissão para trabalhar. Imagine você com social, comprando casa, fazendo crédito, trabalhando legal no país, tirar sua drive, ainda falar tirar sua drive. Não é drive, é driver's license. Mas tirar sua drive, entendeu? E aí as pessoas iam e caíam nesse conto. Aí depois que chegava o documento de trabalho, aí eles retinham um documento e pediam mais dinheiro, ou pediam para pagar o dinheiro antecipado, que for, entendeu? Fora do que está no contrato. E aí, mais uma vez, tome o tim, 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 só a maquininha faturando, entrando dinheiro. Aí, meu amigo, você faz mais do que... Eu até surpreendo que eles fizeram só 20 milhões, porque as outras maiores enganam mais gente, fazem mais do que eles ainda. Senhor Marcelo, a pessoa que tem um processo ali com a Legacy, que se sente ali vítima, né, que no caso né, não participou de nenhuma fraude, quais documentos ou evidências ela deve reunir imediatamente para poder correr atrás de provar que ela não participou de nada, para, enfim, tocar o barco da vida dela, do processo dela e fazer as coisas acontecerem para ela se desligar disso tudo e tomar conta do processo dela, né? Isso aí é uma questão bem dura de se responder, tá? Primeiramente, se a pessoa tiver um caso de asilo que foi feito em 2023, 2024, antes do governo Trump começar, esse caso provavelmente não chegou ainda na entrevista na imigração, tá? E pode ser que não chegue durante muito tempo. Mas se você agora vai pedir para dar baixa nesse caso, você viu tudo fraudulento e quer dar baixa no caso, você se livra da fraude, sim, você pode se livrar da fraude, mas a imigração, sabendo que seu caso não existe mais e sabendo onde você está, eles vão mandar para você um notice to appear, uma carta para comparecer na corte. Você vai começar o processo de deportação. Se o caso ficar lá da forma que está, você está prosperando essa fraude que foi cometida no processo. Então, não existe uma resposta fácil para isso. Existe bom senso você pensar o que é melhor para você, o que é mais importante para você. Normalmente, a gente tem que fazer como o médico faz, né? Você está com uma dor, então vamos descobrir o que é essa dor. Vamos agora fazer raio-x, vamos fazer ressonância magnética, usar negócio de cromo lá, de contraste, o que for, tem que fazer para descobrir o que é que esse cara tem aí que tá dessa dor aí na barriga ou não sei aonde. Então tem que fazer assim, a mesma coisa. Você sabe que pode ser que tenha alguma coisa errada. Então você faz o FOIA, pede ao advogado para pedir o FOIA para você, ou você mesmo pede por conta própria. No meu site lá eu ensinei como fazer isso. Pede o FOIA. Pegou o FOIA, você compara a documentação e vê se tudo aquilo realmente você deu para a Legacy. Ou para outras empresas, né? É bom dar um parênteses aqui. Isso não é só para a Legacy, não. Se você se consultou com um não advogado, chances existem de que você tenha documento falso lá no processo. Então é bom você já pedir cópia do seu processo inteiro da imigração e você vai ter o documento lá para conferir se o seu advogado mandou os documentos iguais aos que você deu a ele, tá? Ou se tem alguma adulteração, alguma coisa. Beleza. Então, uma vez que você faz isso e tem um documento agora, você pode ficar aliviado, porque a documentação que você deu está toda no processo, está tudo certinho. Alguma obra rara lá, eles conseguiram fazer o processo sem ter nenhuma fraude, sem ter nada errado. E agora você tem um processo que está tramitando normalmente, você fica quieto e deixa na sua, tá? Se você percebeu que tem documento falso, aí é que vem a questão. Que tipo de processo foi feito? Vale a pena dar baixa nesse processo? Vale a pena deixar o processo lá para ver o que está acontecendo? Mas uma coisa que vai ajudar você a decidir o que fazer é a informação que você vai ter agora. Quando essas empresas têm a prisão, eles pegaram os computadores da Legacy. Eles pegaram tudo, computadores e tal. E mesmo que não pegassem os computadores, quando eles prendem as pessoas, eles podem dizer agora, você agora me dê o nome dos seus clientes, todo mundo que fez, porque isso pode ajudar você na pena. Na hora da sentença, se você colaborou em dar os processos, dar informação, dar ao seu banco de dados, a sua pena pode ser menor do que você fez cara dura lá e não deu nada. Então, você acha que eles vão ter algum tipo de remorso ou pena de alguém?
Eles vão dar todo mundo. Se você vai me tirar 1 ano da condenação, beleza. Toma aí o documento aí, ó. João, Francisco, Antônio, que eu fiz o processo para eles aí. Então a imigração vai saber identificar os processos que vieram da Legacy, mesmo que a Legacy não coloque o nome deles lá no processo. Mas eles vão identificar o processo porque a Legacy vai dar para eles a informação do banco de dados, a lista de processos. Então você já sabe que o seu processo vai ser visto como potencialmente fraude. Então se você não faz nada, não vai estar se ajudando, né? Agora, praticamente você tirando o processo de asilo, por exemplo, ou tirando qualquer processo da imigração que estava tentando primeiro dar um status a você, dar uma condição aqui, quando debaixa no processo, vai chegar o notice to appear. Você vai ser intimado para ir para a corte e lá você pode apresentar documentos de verdade ou qualquer defesa que você possa ter de deportação, mas não você tentar achar que vai ficar se protegendo com esse castelo de areia aí. Doutor Marcelo, agora para todo esse pessoal que está assistindo a gente aqui no YouTube, como escolher um advogado de imigração confiável e evitar cair em golpes semelhantes no futuro? Bom, primeiramente, eu não conheço nenhum advogado de imigração que não está associado à AILA, tá? American Immigration Lawyers Association, a Associação Americana de Advogados de Imigração, que por sinal é esse aqui, ó. Tá? Essa aqui é o meu diploma da AILA, tá? AILA. Tá ali, member, tá vendo? AILA, A-I-L-A. Então, se você tá na AILA, você vai na AILA lá e procura advogado, você vai achar o advogado lá na AILA. Dá o nome lá e vai ver se tá na AILA. Porque um advogado de imigração que não entra na AILA é doido. Só pode ser doido, porque a AILA tem informação, tem update de legislação, toda a parte que dá apoio ao advogado está sempre atualizado em relação a leis, mudanças, política interna da imigração, tudo isso, tudo está acontecendo no mundo de imigração, todo mundo é associado a AILA. Então, se saber se o advogado está na AILA, já é um bom passo. Ter um advogado de imigração sem estar na AILA, eu não sei como é que essa pessoa está se atualizando das coisas, entendeu? Eu não ganho nada da AILA para dizer isso, e a AILA é uma entidade sem fim lucrativo. Então, mas eles brigam muito por todo mundo, inclusive fazem petição amigável nas cortes para ajudar a gente quando tem processo. Então, o advogado está na AILA. Então, você pode descobrir facilmente indo para o site aila.org. Lá você vai ver se tem advogado ali ou não. Então, a primeira coisa é, depois você vai ver qual é o estado que aquele advogado tem o bar. Daí você vai no profile, vê se teve sanção disciplinar, vê se teve suspensão, se já foi cassado, se a licença está ativa. Então você tem que fazer seu dever de casa, entendeu? Não dá para você ficar mais confiando. Gente, rede social hoje em dia, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo é tudo. Entendeu? Os influencers estão aí dando informação que eles não sabem, coisa que eles não dominam, estão falando de coisa que eu não domino. Não é só a influência de opinião. Eu até gosto dos que dão opinião. Eu estou vendo aqui uma coisa, aqui dando opinião. Beleza, mas tem aqueles que falam com autoridade de uma coisa que você não sabe nem o que está falando. Então imagine advogados. E no Brasil, gente, olha, o advogado no Brasil, infelizmente, não ganha bem. Então, aqueles que se formaram agora há pouco tempo, ou até não pouco tempo, mas não conseguiram delinchar na profissão, eles descobriram que eles podem vender processo de imigração dos Estados Unidos e fazer tudo online. Então eles descobriram que podem fazer isso, então eles estão se passando como advogados. Então você tem que ver, quando o advogado é licenciado, está lá na cara, todo mundo vê, está no bar do estado, não cai no conto do vigário mais. Depois dessa legacy aí, vai ser difícil a imigração ver uma pessoa com um processo lá, eu não sabia, tá? Pô, não tem como investigar as coisas e ver aí, pô. Então faça a sua parte, não deixe ninguém fazer a parte por você. Fazer a lição de casa na hora de escolher o seu advogado, e aqui eu quero deixar a indicação aqui do Dr. Marcelo Gondim, se você tem o seu advogado, se você não tem, e se você quer conhecer o site do Dr. Marcelo, eu deixo sempre aqui na descrição do nosso vídeo, lá você clica, vai para o site do Dr. Marcelo, você pode agendar uma consulta lá também com eles. Dr. Marcelo, chegando na parte final do nosso vídeo, eu quero abrir para suas considerações finais a respeito da Legacy. É isso, a palavra é sua mais uma vez. Pois é, confirmando tudo que a gente já falou agora e resumindo e dando uma conclusão aqui de tudo que a gente falou. Gente,
Tome cuidado, tá? Não se deixem julgar pelas aparências, tá? Qualquer firma, hoje em dia, com AI, com isso aí, consegue fazer um vídeo de produção de categoria, de boa categoria, que parece ser legítimo, e é muito fácil enganar hoje em dia, tá? É muito fácil. E se você tem um capitalzinho ali para investir e fazer aquela empresa crescer nas redes sociais, você pode estar com milhões de seguidores em pouco tempo. Entendeu? Por que que você acha que os advogados mesmo como eu, como o moço que eu conheço também aí, não tem milhões de seguidores? Por quê? Que não acontece geralmente? Porque você não tem tempo para ficar fazendo esses vídeos toda hora e às vezes você não tem capital realmente no seu orçamento para gastar com isso, porque a sua margem de lucro não é tão alta assim. Mas quando você é uma empresa desse tipo aí, que não contrata advogados, não tem advogado no staff, então eles sobram muito mais, a margem de lucro é muito mais alta e eles torram aquele dinheiro que outras firmas estão gastando para pagar o salário dos advogados, eles estão pagando marketing para virar bola de neve, ganhar mais e mais e mais. Então por isso que você vê, quando você vê pessoas com muitos seguidores, veja lá se a pessoa é advogada ou não. Eu não estou falando de jornalistas, tá? Eu conheço jornalistas, como tem Paulo Sérgio, por exemplo, que tem um programa dele lá, o canal dele lá, já fiz parte do canal dele, e é um cara espetacular. Tem outros também. Você tem Edu aqui também, que traz informação de qualidade para você, e não só dos Estados Unidos, mas também sobre imigração dos Estados Unidos com a gente aqui. Tem pessoas que estão ali fazendo um trabalho de interesse público, tá? De utilidade pública. Mas tem gente que está ali só para enganar, só para tirar o seu dinheiro, fazer passar por coisa que eles não são, e você cai se quiser. A partir de agora, tá a dica aí. Cheque sempre. Se você falar com alguém na primeira consulta e não for um advogado, caia fora. Saia correndo como o diabo foge da cruz. Tá? Não vai entrar nesse caminho mais de, eu sou triagem, eu sou para ver não sei o que aqui, eu sou case manager. Esquece essas babaquices aí e tal. Se você fala com o advogado vai estar ali na consulta com você, você pagou. Gente, Edu, tem uma aí que cobra $300 pela consulta sem ser advogada. E ela cobra $300. A minha consulta é $200. É impressionante, a cara de pau. Tem uma que está na capa de revista. Mas se ele não é advogado, a consulta é para quê? É isso que eu estou dizendo. É gente praticando advocacia sem licença. Tem uma que sai em capa de revista. Né? Capa de revista, o outro também sai na televisão, sai na Band, sai não sei aonde, dando coisa sobre imigração aqui, sem ser advogado. Gente, tem tantos aí, olha, eu vou dizer a vocês, quer uma dica? Veja os que têm mais seguidores. Quanto mais seguidores tiver, mais desconfiado você fica. Porque a gente que não está advogando, tá fazendo post e fazendo vídeo para publicar em material, tá? E não tem tempo para fazer isso, obviamente, tem capital para fazer isso, e é a linguagem mais fácil de enganar as pessoas. A lábia é muito boa. Então veja que tem mais seguidores. Quanto mais seguidores tiver, mais desconfiado você fica. Não estou falando que não vai ter advogado aí cheio de seguidores. Pode ter. Você vai ver, vai confirmar que tem um bar de Massachusetts, da Flórida, da Califórnia, do estado que for. Beleza. Mas os que não tiverem, você vai fazer logo, vai afastar e dizer, eu não vou fazer Legacy 2.0. Não. É isso que você tem que fazer. Procure. Até porque se o advogado agir de forma incorreta com você, você tem recursos contra eles. Contra essa gente não tem nada, quando você vai reclamar, já foi, já era. Então, procure se proteger, porque ninguém vai proteger você por você mesmo. É isso. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse caso? Coloquem aqui nos comentários. É um tema complexo, né, que com certeza teria muito bate-papo aqui, muita coisa a ser falada, mas tenho certeza que o Dr. Marcelo aqui esclareceu aí muitas dúvidas e passou muita informação aqui pra gente. Dr. Marcelo, muito obrigado por esse vídeo aqui, por essas informações, e tenho certeza aqui que eu e todos aí os nossos inscritos aí, esperamos aí vê-lo em mais um vídeo aí em breve. Estaremos sempre aqui à disposição. Eu agradeço a participação, a oportunidade,
e estamos juntos na próxima aí. Tchau, pessoal. Boa noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui. Um abraço. Tchau, tchau.